Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Deus abençoe, possamos estar, possamos nos abençoar cada vez mais, possamos estar abrindo nosso coração para a palavra de hoje, possamos estar aprendendo cada vez mais com o Senhor, amém? Querido Deus e eterno Pai, Senhor meu Deus, queremos pedir a Ti, meu Pai, que o Senhor abençoe, Pai querido, Pai amado, as nossas vidas, que o Senhor perdoe os nossos pecados, Senhor meu Deus, tudo que fizemos, ó Pai, que entristeceu seu coração, meu Senhor, em nome de Jesus. Eu peço a Ti, Pai, que o Senhor nos ajude, Pai querido, para mandar ser praticantes de tudo aquilo que nós lemos no dia de hoje, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu peço a Ti, Pai, que a Sua palavra venha ser cravada em nossos corações, meu Senhor. Peço ao Senhor, ó Pai querido, Pai amado, seja conosco, nos dê entendimento, nos dê discernimento, ó Pai querido, Pai amado, e ministre, Senhor, meu Deus, a Sua vontade. Me use, Pai querido, Pai amado, como seu instrumento nesta noite, meu Senhor. Aquele que estiver ouvindo essa palavra, Senhor, meu Deus, possa ser confrontado de uma forma, Senhor, meu Deus, o qual venha a se arrepender de todos os pecados, o qual venha a se arrepender de todos os seus erros, ó Pai querido, Pai amado, e o Senhor possa ajudá-lo, Senhor, meu Deus, a estar cada vez mais se consertando, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? A palavra que Deus trouxe para nós hoje se encontra lá no livro de Provérbios, Provérbios 21. É apenas um versículo nós vamos ler hoje. Provérbios 21, versículo 5. E diz assim: Os pensamentos do diligente tendem somente para a fartura, mas o de todo aquele que é apressado somente para a necessidade. Bem? A gente consegue entender aqui nesse Provérbios de Salomão, né, que os planos, quando são bem elaborados, ele vai levar a gente a render cada vez mais, a ser cada vez mais abençoado, né, por Deus. E um plano sem pensar, um plano com pressa, ele sempre vai dar errado. No começo pode parecer que vai dar certo, mas no final de tudo vai sempre estar dando errado, né? Então a gente aprende muito com esse provérbios que a gente tem que ter muito cuidado ao estar planejando os nossos planos. A gente tem que ter muita sabedoria, muita calma e confiança no Senhor, porque uma palavra dele mesmo diz, né, que os homens podem fazer os seus planos, mas é ele quem conduz os caminhos, né, falando assim com a minha palavra. Então, eu acho que a gente tem que confiar mais no Senhor e a gente tem que fazer os nossos planos sim, mas nós temos que elaborar bem os nossos planos, nós temos que ver se realmente tudo aquilo que a gente está formando em nosso coração, em nossa mente, em nossos pensamentos, se realmente está de acordo com aquilo que nós podemos fazer. Porque às vezes a gente quer criar planos e situações que não estão ao nosso alcance ainda, entendeu? Então a gente vai acabar se frustrando e a gente acaba querendo acelerar um passo que não é para ser dado agora, e aí a gente vai acabar culpando Deus porque a gente acabou agindo impulsivamente e a gente acaba se frustrando. Então a gente tem que ter sabedoria para formar os nossos planos. A gente quer sempre estar tendo bom resultado em tudo que a gente faz. Então, eu acho que a gente tem que ser mais sábios em questão de fazer os nossos planos e colocar diante do Senhor. Porque às vezes a gente cria as coisas, a gente coloca diante do Senhor e a gente quer ter pressa, a gente quer que as coisas sejam para amanhã, para ontem, mas não é dessa forma que tem que ser. A gente tem que saber que todas as coisas demandam tempo. Então a gente tem que confiar que Deus, ele, quando receber esses planos da gente, que ele já conhece, ele vai fazer com que esses planos ele sejam bem-sucedidos se nós tivermos calma. Que Deus ele vai pegar o nosso plano, ele vai filtrar o nosso plano, vai tirar do nosso plano é, aquilo que
pode fazer com que a gente se afaste dele e ele vai nos dar aquilo que é necessário, né? Ele concede sim alguns sonhos nossos, alguns planos nossos, mas muito filtrado, porque a gente quer muitas e muitas coisas que não é necessário em nossa vida. Então a gente tem que é, ter disciplina, a gente tem que saber que é o Senhor quem controla todas as coisas, que é o Senhor que tem o maior zelo com as nossas vidas, o maior cuidado com as nossas vidas. Temos que tomar muito cuidado quando vamos fazer planos. A gente age muito por impulso e apressadamente a gente acaba se precipitando, a gente acaba se entristecendo quando as coisas dão errado. E a gente não pode agir dessa forma. O nosso Deus, ele não é um Deus de bagunça. O nosso Deus é um Deus de organização, é um Deus de total domínio e total controle. É um Deus no qual ele totalmente sabe tudo o que faz. Então a gente tem que, tendo um bom professor como o Senhor, nós temos que também trabalhar dessa forma. A gente tem que é, saber que a gente tem que ser organizado em tudo que a gente faz. A gente tem que ter o controle correto daquilo que está em nossas mãos. Não é pra gente fazer de qualquer forma, não é pra gente fazer plano de qualquer forma. A gente não pode ser totalmente impulsivo. A gente tem que pensar antes de fazer as coisas. Porque o Senhor, ele é o Deus Todo-Poderoso e ele sabe tudo que ele faz. Nós não. A gente cria planos e a gente acaba sendo frustrados, a gente acaba se entristecendo. Por quê? Porque a gente age apressadamente, a gente age sem disciplina, então a gente não tem o cuidado com nós mesmos. Nós criamos muitos e muitos planos e a gente não tem cuidado com nós mesmos. E é, até fala aqui, deixa eu ler aqui um pouco mais para frente. A obtenção de tesouros por meio de uma língua mentirosa é uma vaidade passageira daqueles que buscam a morte. Aqui tá falando o quê? Aqui tá falando que hoje em dia muitos, né, não vou colocar nós cristãos, mas muitos no mundo aí fora querem fazer o quê? Querem, por meio de velocidade, por meio de trapaças, né, querem tá burlando o que é correto. Aquele que realmente faz o que é certo, aquele realmente que trabalha, que é honesto, ele realmente vai ser bem próspero. Mas hoje as pessoas eles querem tudo para ontem, então querem burlar, querem obter as coisas é, por mentira, por calúnia. Não é dessa forma que o nosso Deus age. Nós, como cristão, como representante de Cristo, temos que ter o pé firme no chão. Temos que entender que o que está em nossa vida é o que nós estamos necessitados e o que não está conosco é porque Deus não permite que tenhamos nesse momento. A gente tem que verdadeiramente confiar no Senhor e entender que tudo que nós temos hoje é o suficiente para nós. Nós temos que é, pegar tudo que temos em nossas mãos e fazer bom uso. Nós temos que é, fazer com que o Senhor tenha o controle de todas as áreas de nossas vidas. Nós não temos o controle e o domínio de nada. A gente perde o foco muito fácil, infelizmente. Por conta do mundo de hoje, a gente acaba se tornando muito impulsivo. Então a gente tem que realmente entregar todas as nossas áreas de nossas vidas na mão do Senhor, para que Ele realmente controle, para que Ele realmente lidere, para que Ele realmente venha ser o Deus das nossas vidas em todas as nossas áreas. O Senhor não pode ser somente Deus da nossa vida na nossa área religiosa, na nossa vida espiritual. Ele tem que ser o Deus da nossa vida em todas as áreas de nossa vida. Nossa vida não tem somente uma área, ela tem várias. Ela tem a área espiritual, a profissional, a financeira, o pessoal, tudo isso. Ele tem que ser o centro de todas essas áreas de nossas vidas. A gente tem que entender que se a gente não agir com impulsividade, se a gente não agir com maldade, com língua mentirosa, querendo passar por cima das pessoas, querendo passar por cima
do caminho do Senhor, querendo tomar o controle da mão do Senhor, a gente vai ser muito próspero. Muito próspero. O Senhor estava colocando isso em meu coração hoje. Se nós tivermos calma, se a gente agir com sabedoria, nós seremos muito prósperos. E a própria é, a pregadora, né, que pregou na nossa igreja, falou, né, a Roberta, ela falou que todo aquele que é obediente, o Senhor abençoa. Né? Então, nós temos que também ser muito, muito obediente. A gente tem que confiar mais no Senhor, a gente tem que ser obediente a Ele para que Ele sinta confortável em olhar para nós e, entre aspas, né, que nós não merecemos nada, mas olhar para nós e falar, Ele merece essa bênção, Ele merece que essa área seja destravada na vida dele. Então nós temos que entender que quando a gente nos posicionamos e quando a gente realmente obedecemos ao Senhor e quando nós realmente entregamos o controle da nossa vida para o Senhor, a gente realmente acaba sendo abençoado pelo Senhor. Então, a gente tem que pegar esse provérbios e ser muito praticante dele. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acabará na miséria. Nós não podemos agir com pressa. A pressa é inimiga da perfeição. E quem é a perfeição? É Deus. Se nós estamos agindo em nossa vida com pressa, nós estamos totalmente fora do caminho, fora do centro da vontade do Senhor. Nós temos que realmente estar focado no Senhor, confiando nele, agindo com sabedoria, planejando toda a nossa vida com cuidado, colocando o Senhor no centro da nossa vida. É Ele quem controla todas as coisas. Ele nunca perdeu o controle de nada. E Ele nunca vai perder o controle de nada. O Senhor teve situações muitas e muitas mais difíceis, no qual Ele lidou com todos os seus profetas, com todos os seus discípulos. E Ele saiu vencedor de todas elas, Ele controlou todas elas. Então, eu acredito que daquilo que a gente passa em nossas vidas, o Senhor também, Ele tem o controle e Ele jamais vai sair derrotado disso tudo. Inclusive é Ele quem coloca a gente em tais situações, mas Ele está conosco. Então a gente tem que entender isso. Se nós estamos criando planos com cuidado, sem pressa, com disciplina, confiando no Senhor, entendendo que a gente não está agindo apressado, que a gente está bem elaborando um plano no qual, como o Senhor pode ser bem sucedido, nós temos que entender. E esse plano, ele vai ser próspero, porque o Senhor está nele. Então, que viemos compreender isso, que viemos ficar com essa palavra hoje, que viemos confiar no Senhor, de que mesmo que a gente não veja as coisas andando rapidamente, Ele está no centro da nossa vontade, da vontade dEle, Ele está no centro do nosso plano e Ele vai fazer com que tudo dê certo conforme a vontade dEle. Então, que venhamos ficar com essa palavra, venhamos confiar mais ainda no Senhor e venhamos entender que é Ele que tem o domínio sobre todas as coisas. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos capacitar a ser praticantes dessa palavra, que possamos confiar cada vez mais nele para designar e controlar toda a nossa vida. Amém? Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por mais essa palavra. Que o Senhor nos abençoe, que possamos depositar em Ti, Senhor meu Deus, toda a nossa confiança, a nossa fé de que o Senhor sabe o que faz, ó Pai querido, Pai amado, e que venhamos, ó Pai, entregar de uma vez por todos os controles da nossa vida, meu Senhor. Guia, ó Pai querido, Pai amado, cada área da nossa vida, meu Pai. Repreenda todo qualquer tipo de mal contra nós, que possamos estar no centro da Tua vontade, buscando o Senhor, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.